podcast no ar mais uma vez, seja muito bem-vindo, é uma alegria estar aqui na sua companhia e hoje estamos ao lado do Antoniel, que ele é diretor comercial do Alô Valparaíso, e uma surpresa boa aqui para vocês com o prefeito de Valparaíso, Marcos Vinícius, para contar muita coisa boa, compartilhar um pouco da vida do Marcos. Muito obrigada pela sua vinda aqui, pela sua participação no Alô Podcast. Obrigado, boa noite a todos aí do Alô, obrigado Hélio, Antoniel. Uma alegria poder estar aqui com vocês, dividindo um pouco da minha história em Valparaíso, um pouco desse desafio que é estar como gestor da nossa cidade, mas sobretudo poder falar um pouco mais sobre o que a gente pensa, o que a gente quer, sobre também os nossos anseios, sobre os desafios não só da vida da gestão, mas também da vida familiar. E fico muito feliz de estar aqui nesse portal, que é um portal pioneiro, sem dúvida nenhuma, talvez não, é o maior portal da nossa cidade, né? E eu tenho uma alegria imensa em poder compartilhar esse momento com vocês. Boa noite, Antoniel, seja bem-vindo também. Corrige o Marcos, que não é da cidade, é o melhor portal de todo o entorno. Do estado, né, Antoniel? Boa noite, Hélio, boa noite, Marcos, é isso mesmo. O Alô hoje tem uma credibilidade muito grande aqui, tanto em Valparaíso quanto no entorno. Hoje, sem dúvida, ele é o maior. Hoje a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, sobre você está governando aí a cidade, vai encerrar seu primeiro ano, né? De onde que veio o Marcos, como é que chegou em Valparaíso, como é que é a sua história, assim, mais resumido, viu? Senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Conta aí. Então, Ellen, eu vim de uma cidade que chama Unai, interior de Minas Gerais. As pessoas falam que quem nasce em Unai não é mineiro, é goiano, porque está muito pertinho, mais perto e bem mais perto do Distrito Federal, aqui de Goiás, do que da capital, Belo Horizonte. E meus pais acabaram saindo de Unai e foram para uma região um pouco mais afastada, que chama Riachinho, mas no norte de Minas, uma região mais vulnerável, mais carente. Nós passamos um período lá e é engraçado que nós fomos para lá. Meu pai começou a trabalhar na cidade, minha mãe professora, e a gente acabou saindo de Riachinho por conta de perseguição política. E vocês nem trabalhavam com não, política? Não tinha nada a ver com política. Ele começou a sofrer perseguição política lá, minha mãe falou, não, vamos embora daqui que não dá mais. Você vê o poder da caneta, né? Eles vieram e migraram aqui para Valparaíso. Chegamos em Valparaíso em 1990. Meu pai primeiro, ele abriu um comércio aqui em Valparaíso, acabou desfazendo de tudo que tinha lá para poder iniciar a vida, retomar a vida aqui em Valparaíso. Minha mãe veio logo depois, e começou a trabalhar aqui na cidade como professora, primeiro no CEBAM. Então, tem até hoje, né, CEBAM? Até hoje. Minha mãe começou a trabalhar muitos anos atrás no CEBAM. Depois minha mãe acabou passando um concurso, passou no concurso do GDF, para professora, e aí eu cheguei aqui em Valparaíso com 2 anos de idade, então não lembro bem de como era esse período. Aí eu acabei só indo nascer em Riachinho, e aí iniciamos a vida aqui em Valparaíso. Ainda era distrito de Lusiânia, nessa época. Era distrito de Lusiânia, que a emancipação veio em 97, né? É goiano você, né? 2 anos. É goiano, não dá para falar que é mineiro, né? Então, Valparaísense. Valparaísense nato mesmo, raizeiro. E aí chegamos aqui, acabou que a gente veio morar no bairro São Bernardo no começo, e aí no mesmo local onde meu pai acabou abrindo um comércio, e aí logo depois, quando o condomínio Vila do Sol 2 ficou pronto, acho que 94 para 95, a gente acabou indo para lá. Na verdade, assim, meu pai veio primeiro, passou um período aqui, e minha mãe acabou vindo depois, quando meu pai já estava numa situação um pouco mais confortável. E aí, meu pai morou esse período no São Bernardo, e minha mãe já veio, a gente passou pouco tempo, ao tempo de terminar ali algumas coisas no prédio, a gente acabou mudando para lá. E aí, vivi a vida inteira ali no condomínio Vila do Sol 2, na Itapaá, e mudei, deve ter uns 3 anos. Fui para quadra 15. A família cresceu. É engraçado que eu mudei para lá, bloco F. Minha mãe, ela mudou para o bloco H, no mesmo condomínio. E aí, quando eu me casei, eu fiquei no bloco F. Aí nasceu a Mariana
E aí, depois logo nasceu a Rafaela, e a Rafaela com todos os desafios, né? A gente acabou saindo, voltando. Quando eu voltei, minha mãe já mudou para uma casa. Eu tenho 5 irmãos e, na época, 3 irmãos moravam com a minha mãe. Estava muito pequeno e tal, a família foi crescendo, e aí minha mãe mudou para uma casa. Aí eu fui para o apartamento dela, no Bloco H. Saí do Bloco F, que era um apartamento de térreo, maior um pouco, eu fui para o Bloco H. Depois, os meus irmãos foram casando, e aí minha irmã, ficou minha mãe e meu irmão mais novo. Aí ela falou, não, eu quero continuar morando numa casa, mas numa casa um pouco menor. Aí ela mudou para outra casa e eu fui para a casa dela. Nossa! Então fui nada. Falei, mãe, na hora que você mudar dessa casa, eu vou para ela agora. Tinha que ser advogado, não, tinha que ser corretor. É isso. E aí, nessa história toda, você escolheu a advocacia para você se formar, para você ter a sua profissão na área do direito. Isso, é engraçado que quando eu seguia meus estudos, e minha mãe foi minha professora, porque eu acabei estudando no CEBAM. Como minha mãe trabalhava lá, tanto eu quanto a minha irmã mais velha, era aluno bolsista. Ah, bolsista. E aí a gente estudava no CEBAM e, assim, minha mãe chegou um período, na 3ª série, ela já começou a me dar aula. Ela foi me dando aula a vida inteira até o 3º ano. Chegou no 3º ano, eu queria fazer engenharia mecatrônica. Não, engenharia mecatrônica, tem uns cursos da moda, né? Engenharia mecatrônica e tal. Aí minha mãe falou assim, cara, tem que fazer direito, porque engenharia mecatrônica não tem nada a ver com você. Você é péssimo em matemática, em física, não inventa moda não. Eu falei, não, mãe, eu vou fazer engenharia mecatrônica. Ela falou assim, não, deixa eu te falar, você vai fazer o que eu mandar, vai fazer direito. Eu falei, então tá bom. Eu te Acabei, conheço, já sabia, né? Era minha mãe e minha professora, imagina. Mas você era ruim mesmo de matemática? Um pouco, fui ficando bom. Você acreditou nesse um pouco? Mais ou menos. Como diz outro, não era a minha matéria favorita, né? Aí minha mãe falou, olha, não, vamos fazer direito e tal, tem mais a ver contigo. E fui fazer direito e acabei me apaixonando. O engraçado é que quando a gente chegou em Valparaíso, minha mãe tinha muito mais tempo pra gente do que depois que ela, assim, quando ela se separou do meu pai. Ela acabou tendo que trabalhar em 3 turnos para poder sustentar a família. Quando a gente chegou, eu comecei muito cedo, eu fui alfabetizado muito cedo, porque minha mãe sempre foi muito dedicada nessa parte dos estudos, ela sempre foi muito linha dura. Então, eu entrei com 3 anos no pré. Então, isso, imagina, meu pai veio para cá então em 90, minha mãe, ela chegou aqui em 93, 94, eu nasci em 88, então quando eu cheguei aqui, eu já tinha começado a estudar em Riachim. E aí, meu pai acabou vindo com a situação da perseguição política. Minha mãe estava trabalhando lá, acabou ficando mais um período, depois que a gente veio de forma definitiva. Eu comecei a estudar lá e minha mãe sempre era em cima. Então, comecei com 3 anos no pré. Quando eu terminei o 2º grau, eu estava com 15 anos. Então, eu estava muito novo e realmente minha mãe, cara, de 15 anos, você não sabe o que você quer não, você quer direito. E aí, eu acabei indo fazer direito, por conta de uma certa pressão dela, mas me apaixonei de fato pelo direito, estudei, me formei aos 20, fui o advogado mais jovem do país no meu exame da OAB, porque fui aprovado aos 20 anos também. Daí comecei a trabalhar no escritório com a minha mãe, logo depois, que minha mãe, engraçado que o meu primeiro ano de faculdade foi o último ano de faculdade da minha mãe. Então a gente acabou sendo, foi como fala, foi o calouro dela, né? Então, quando ela estava formando, saindo da faculdade de Direito, eu estava entrando. A gente ia para a faculdade junto. Então, aí minha mãe logo abriu o escritório, eu comecei trabalhando com ela. Logo depois, eu já comecei a trabalhar na prefeitura. E aí, esse trabalho, quando eu me formei, entrei na faculdade, se não me engano, em 2003, me formei em 2008. Quando eu me formei, terminei e já estava começando o mandato da ex-prefeita Leda, e acabei indo trabalhar na prefeitura. Aí trabalhei na prefeitura, quando decidi, falei, não, vou me especializar no direito previdenciário. E aí acabei indo para o direito previdenciário e tocando, né, trabalhando uma parte do período na prefeitura, outra parte auxiliando minha mãe no escritório. E aí iniciei a carreira jurídica lá em 2008, final de 2008 para 2009. Nesse período você já começou, aí foi nesse período que você se interessou pela política ou foi mais para frente?
Então, é engraçado que durante esse período da minha formação, eu formei muito novo, né? Então, eu não tinha muita relação com... Até tinha, mas não tanto com os meus colegas de sala. Eu acabava tendo mais relação com os alunos mais novos. E isso até gerava um certo bullying, né? Imagina, filho da professora, que era a professora mais chata da escola. Isso todo mundo fala até hoje, né? Quem conhece minha mãe sabe. Professora Márcia, pelo amor de Deus. E aí isso gerava um certo bullying, uma certa cobrança dos colegas, né? E aí acabava que ali dentro do seio dos colegas, da sala de aula, você acabava tendo que se impor um pouco, tendo que participar de forma mais ativa, até para enturmar um pouco com os colegas mais velhos, né? Mas meus colegas eram 3 anos mais velhos que eu. Estava em outra fase da vida, né? Preparando de fato para entrar no mercado de trabalho, para poder definir uma faculdade. Eu ainda estava como se estivesse ali no primeiro ano. Então, estava pensando no futebol, nos estudos, de fato, pensando na faculdade, mas aquele pensamento, e tanto minha mãe foi muito incisiva, que eu pensava na faculdade, mas muito mais no que estava ali na moda, no que era o auge, qual é a faculdade do momento, todo mundo indo fazer engenharia mecatrônica, do que de fato que poderia dar um resultado profissional lá na frente. E aí, desde esse período, assim, eu já pensava um pouco politicamente. Não falo na política partidária, disputar a eleição, mas na política de como a gente poderia impactar a vida das pessoas. Então, indo para a faculdade, o fato de ir para a faculdade, estudei um período, acho que 3 semestres em Brasília, depois acabei voltando aqui para Valparaíso, estudei na Unidesc. Isso fazia com que a gente tivesse também uma relação aí já no campo de política pública, que o direito tem muito a ver, e já pensando um dia, quem sabe. Mas o sentimento político mesmo, ele floresceu quando eu comecei a trabalhar de fato na cidade, que eu comecei a fazer parte dos quadros técnicos da prefeitura, e aí você vai se apaixonando. Talvez nem tanto pela eleição em si, por ser candidato, mas pelo modo com que o fato de estar como agente público, você consegue impactar a vida das pessoas. Então imagina como isso marca, e o fato de ter escolhido o direito previdenciário é interessante porque eu atendia no Conselho da Mulher. O Conselho da Mulher ele ficava lá no Céu Azul. E aí era engraçado que lá no Conselho da Mulher eu acabava atendendo muitas mulheres idosas, que acabavam indo para ali participar de um projeto, na época, se eu não me engano, eles chamavam Mulheres da Paz, que era, acho que era um projeto do governo federal. E aí essas mulheres acabavam reunindo no Conselho da Mulher, onde hoje funciona a Guarda Civil Municipal, aqui de Valparaíso funcionava, né, na época a base, do lado da Escola Municipal Céu Azul. E aí você vai atendendo, você vai dando direção, e você consegue, por exemplo, aposentar uma mulher dessa, a gratidão dela, o retorno dela de falar, olha, caramba, você conseguiu me ajudar, colocar comida na mesa, pagar minhas contas. Isso foi me dando um impacto tão positivo de vida, de sentimento pessoal, de realização, do que eu estava conseguindo fazer enquanto advogado, enquanto pertencente ao quadro da prefeitura, que aí você vai começando a olhar as coisas por outro lado e falar, cara, eu posso ajudar mais, eu consigo fazer mais. E aí, nesse sentido de tentar ajudar mais, de me aproximar mais das pessoas, e inclusive é interessante que nesses atendimentos que eu tinha, a gente recebia lá como advogado 40, 50 pessoas, e é engraçado que eu nunca podia. Então, conversa com um, orienta, pede documento, e nunca em nenhum momento, e eu falo que quando a pessoa ela faz o trabalho certo, da forma correta, ela gera impacto na vida das pessoas, e isso gera talvez uma retribuição política. Eu nunca precisei falar de política ou pedir um voto ali dentro do Conselho da Mulher enquanto advogado. Da mesma forma como eu trabalhei no CRAS, nunca usei o fato de estar como agente público para poder pedir um voto. Ainda assim, quando chegou em 2012, que surgiu a oportunidade de disputar a eleição, eu falei, cara, eu vou disputar a eleição para vereador. E aí entrei nesse campo, comecei a
falar com os amigos, a montar uma estrutura. Na época, é engraçado que minha mãe, ela já tinha sido candidata a vereadora em Valparaíso na eleição de 2008, 2004. Então, na eleição de 2004, ela já tinha sido candidata. Aí, não, eu vou. Aí assumi essa responsabilidade. E é claro, junto com a minha mãe que também tinha uma liderança muito grande, já era advogada, já tinha sido professora. Aí você se candidatou pela primeira vez e venceu a eleição. Isso aí, 2000. comecei a fazer esse trabalho, eu vi que estava dando resultado, eu falei, não, vou encarar o desafio. Eu me filiei na época, era o PT do B, que hoje é o Avante, 70. E aí, entrei para o Avante e uma expectativa inicial, as pessoas, eu lembro que eu peguei uma lista, quando eu tinha terminado de montar a chapa. Aí eu andando, né, aí encontrei alguns amigos que estavam conversando, no meio político. E aí tinha um vereador eleito na época, de mandato. Aí ele falou, você não vai se importar se fazer uma lista aqui, não? Eu falei, não, de jeito nenhum. Ele pegou um guardanapo e começou a escrever. Botou, fulano, tantos votos, Beltrano, tantos votos. Aí foi botando. Aí ele, Marcos Diniz, aí botou 250 votos. É tipo uma aposta ali, um chute. Um chute, contando os votos, né? De quantos votos essas pessoas teriam na época da eleição, considerando a chapa do PT do B na época. E eu falei, caramba, não é possível, vou ter 250 votos, eu queria ter mais. Aí eu Isso peguei era uma esse opinião papel daquela pessoa. da pessoa, que era um vereador de mandato. Falei, cara, um cara experiente, já era vereador em outros momentos, tinha participado de outras eleições, na época cotado para ser candidato a vice-prefeito. Enfim, peguei o papelzinho dele, dobrei, coloquei na carteira. Aí todo dia que eu chegava em casa, Antoniel, todos os dias eu pegava minha carteira, abria e olhava. Aí botava o papel e ia escrevendo o nome das pessoas. Esse aqui acho que me ajuda, esse aqui me ajuda. Ia colocando, relacionando. Todos os dias eu saía cedo de casa. Saí de casa, lá em casa a gente sempre teve o costume de acordar muito cedo. Saía cedo, ia para a parada de ônibus, ia conversar com o outro, e distribuindo material na época de pré-campanha. E isso foi ganhando uma força muito grande, de modo com que, quando chegou a eleição, eu fui o 5º vereador mais votado da cidade, quase 1.000 votos. Para quem estava prospectando 250. Uma certa surpresa até para mim. Porque na época... votos e eu tive 1.000. O que passa pela cabeça? Na época eu falava, caramba, e a conversa dentro do partido hoje, era... Hoje 1.000 votos é muita coisa. É muito. Muita coisa, 1.000 votos. É muito difícil ter 1.000 votos hoje. Um vereador hoje, imagina que isso foi na eleição de 2012. 12 anos depois, a gente tem uma eleição 2024 e a gente ainda tem pessoas eleitas com 1.000 votos, né? Temos aí poucos acima da casa dos 1.000 votos. Então é uma votação muito expressiva e que me deixou muito feliz, porque na época o comentário no partido era, aqui quem tiver 500, 550 votos vai ganhar a eleição. E eu pensava, se eles estão me dando 250, eu tenho que buscar mais 250, né? Para garantir, tem que buscar mais 300, tem que dobrar os votos que eles estão achando que eu tenho. Então deixa eu trabalhar, ir para a rua. E assim eu fiz, trabalhei muito, nossa, mas muito mesmo. E, fui para a rua, conversei e quando saiu o resultado, é claro que você vai trabalhando, a campanha, na época da campanha, a campanha vai crescendo, vai ganhando forma, né? As pessoas vão começando a ver na rua esse trabalho. E foi engraçado que no dia da eleição, eu tinha expectativa lá, eu falei, caramba, eu acho que eu vou ganhar, sei lá, 650 votos. E aí, eu saindo, eu lembro direitinho, eu estava no Colégio Municipal Ipanema. Eu saí do Santo Antônio, eu lembro que sou muito católico, muito mesmo, praticante, devoto de Nossa Senhora de Fátima, mas enfim, eu lembro que eu estava com a imagem de Santa Terezinha, na frente do Colégio Santo Antônio, e a dona do Colégio Santo Antônio chama Terezinha. Isso que me marcou muito o fato da Santa Terezinha, que talvez eu estava tão nervoso nesse dia que se não fosse essa associação, eu nem lembraria que eu estava com Santa Terezinha na mão. E eu, com Santa Terezinha na mão aqui, na porta do colégio e tal, quando estava encerrando as votações, e eu estava muito curioso para saber assim, quantos votos eu teria nos boletins de urna. E aí, como minha mãe estava lá, a Luciana, minha esposa, estava lá também próximo, aí algumas pessoas, amigos, já estavam nas escolas no Valparaíso 1,
iam pegar o boletim de urna para mim, eu fui para o Ipanema. Falei, caramba, qual escola que eu consegui aqui para poder pegar um boletim de urna? No Ipanema, vou para lá. Quando eu cheguei no Ipanema, o portão tinha acabado de fechar. Aí eu não consegui pegar o boletim, mas aí as pessoas já tinham pegado, foi me passando. Eu lembro que eu contei os votos, falei, cara, eu tive 7 votos no Ipanema. Que beleza, achei que eu não ia ter voto aqui. E eu saí de lá e comecei a receber ligação dos amigos. Você teve tantos votos em tal lugar, tantos votos em tal lugar. Quando começou a somar, no Valparaíso 1, que é o bairro que eu vivi a vida inteira, eu já tinha 650 votos. Legal. Eu falei, caramba. Os 500 já fiz e já passei. Eu acho que eu ganhei a eleição, fiquei com esse sentimento, né? E aí fui encontrar com os amigos, com a minha família, para poder participar da apuração dos votos. E sempre começa a abertura das urnas, de forma recorrente. Todas as eleições a gente costuma ver isso. Parece que as urnas do Valparaíso 1, elas abrem primeiro. Aí estava assim, não, você está em primeiro lugar, você está em segundo, você está em primeiro, você está em segundo. Eu falei, gente, meu Deus do céu. E como é que foi isso o ano passado, em 2024? Depois disso você casou muito cedo também, gosta de fazer as coisas cedo, né? Casou cedo com a Luciana, tem 3 filhos lindos, e foi para a Secretaria de Infraestrutura, e de repente, em 2024, candidato, prefeito, indicação da pesquisa, claro, né? Não só isso, mas com o abraço ali, com a bênção, né, do gestor Pablo Mossoró. Até um abraço, Pablo, obrigada pelo seu carinho sempre com a gente. E você, candidato, e no dia da eleição, você falou como é que foi, vereador, primeira vez vereador, fez mil votos, já foi aqui um negócio que deve ter explodido o coração. Conta pra gente o que você fez, como é que foi o dia da apuração em 2024? Fiz 2024, meu Deus do céu, foi engraçado, foi assim, que momento, eu não consegui dormir de um dia pro outro, muito nervoso, muito mesmo ansioso. Passou a noite em claro mesmo? A noite em claro, virei a noite assim, pensando, né, passa tudo pela cabeça, né, e é engraçado que eu tenho assim um carinho muito especial pela Luciana, não só porque é a minha esposa, porque é a mãe dos meus filhos, porque é a mulher da minha vida, mas porque passou por todo esse período junto comigo, sabe? A gente enfrentou muita coisa e os desafios de 2012, quando a gente venceu a eleição, eu falei, cara, eu preciso... Tudo isso, eu acho que o momento que eu cheguei até o dia da eleição, dia 6 de outubro de 2024, passou muito pelas decisões que eu tomei quando eu ganhei a eleição em 2012. Quando eu ganhei a eleição em 2012, eu chamei a Luciana, falei, olha, deixa eu te falar, cara, isso aqui eu tenho muito a ver com esse momento político, estou muito feliz, já tinha tomado posse como vereador. Que tenha fim, né, breve. Eu falei, cara, quer viver isso comigo? Quero, então vamos casar. E aí a gente acabou casando, achando família, os nossos 3 filhos. Porque se não tem esse apoio familiar, é difícil ser político, né? Difícil, porque os desafios, ainda mais de Valparaíso, que os desafios são muito grandes. É uma comunidade, eu sempre falo isso, Valparaíso tem 30 anos, mas tem desafios de uma cidade de 300 anos, não é? Porque a cidade cresceu muito rápido. Valparaíso tem 30 anos e é a 6ª maior cidade do estado. Imagina, você emancipa e em 30 anos de emancipação se torna a 6ª maior cidade do estado, a 7ª maior economia. Então isso é uma referência muito grande e isso tem uma cobrança muito grande da comunidade que é natural e tem que cobrar mesmo, eu entendo dessa forma. Só que essa cobrança, ela é muito dura e o gestor tem que estar preparado. E ele não se prepara só para o fato de administrar a cidade, ele tem que se preparar também na base. Então ele tem que se preparar espiritualmente, ele tem que se preparar com a família, com os filhos que sofrem muito também a ausência, sofrem as cobranças, sofrem às vezes a falta de empatia de algumas pessoas que... São os filhos do prefeito. Os filhos do prefeito justamente, devem ter um olhar ali que... Claro. E como é que você resolve isso? Como é que você... Nossa, eu ia bater em alguém que falasse mal da minha filha, ia mexer com a minha filha. Mexer com o filho, cara, eu acho como é que né? Tira a pessoa a pessoa sai tem 2 meninas, imagina. Eu só de imaginar que eu já fiquei arrepiado aqui, ó.
Né? Então, assim, eu resolvo na vida, tudo muito no diálogo, sabe? Eu sou muito da conversa. E eu sigo orientando os meus filhos de que, primeiro, tudo na vida é passageiro. Chega um momento que o mandato inicia, dia 1º de dezembro de 2025, e chega um momento também, dia 31 de dezembro de 2028, que o mandato vai terminar. Se nós estaremos por mais 4 anos ou não, isso não vai decidir agora. Isso é o tempo, é a vontade da comunidade, mas sobretudo Deus, que vai ditando o caminho e você vai seguindo. Então eu falo para eles, olha, chegar um momento que isso tudo aqui vai acabar e que a gente tem que ter a sabedoria de que, da mesma forma como a gente tem os nossos pensamentos, que a gente às vezes sente raiva, às vezes a gente tem uma cobrança, a gente precisa entender que por trás dessa cobrança talvez tenham outros sentimentos que estão ali e que a pessoa às vezes solta aquilo por conta de outras coisas que estão acontecendo. Qual que é a nossa missão? E essa é a parte talvez mais complicada da política. É fazer com que a família entenda que essa cobrança ela é natural, não, e é uma cobrança do gestor, prefeito Marcos Vinícius, e não da pessoa, do pai, do cidadão Marcos Vinícius. Aí você chamar... Porque é claro que as crianças... Meus filhos estudam no Colégio Nova Aquarela. Aqui, vizinho, tem na Morada Nobre. A rua cheia de buraco. Agora, chovendo. A culpa é do seu pai. Mas cadê seu pai? Então, essa é uma cobrança natural. E quando essas crianças... Imagina só, você tem adultos que são polidos, que conseguem conversar, dialogar e entender. Você tem adultos que não são polidos, que assim, às vezes falta um pouquinho de educação, de maturidade para resolver as coisas. Paciência, né? Agora, a criança ela é muito autêntica. Verdadeira. E talvez o que ela escuta em casa, ela reproduz na rua. E Isso aí... mesmo. Tem coisas, por exemplo, que a Rafaela, o João Marcos, eles não precisam passar. Mas eu digo para eles que com diálogo, falo, chama, senta, conversa. E sabe o que acontece? Você não cria só... E eu acho legal isso, sabe? As pessoas ficam, caramba, se fosse eu tinha ido lá, eu ia conversar, ia chamar o pai. Eu preciso criar um cidadão para a vida, para que ele esteja preparado para poder conversar com as pessoas e dialogar e resolver os problemas. Então, filho, na hora que chega aqui e fala... Eu acho engraçado que no dia que choveu, a gente conseguiu com o DENIT fazer uma intervenção na Vossoroca, né? Um problema de 40 anos. Antes de Valparaíso emancipar, aquele problema já existia. Estava ali, todo mundo sabe que esse problema ele não aconteceu nos 12 meses de gestão nosso. Aquele problema está ali há quantos anos? Quando o DENIT iniciou o projeto para poder fazer uma ação paliativa para receber essa água, eles estavam preparando que a chuva chegasse 15 dias depois e veio uma chuva, que foi uma chuva de 50 milímetros. Foi a chuva mais forte dos últimos 2 anos. E é engraçado que as pessoas comentam assim, nem choveu direito. Normal, enfim. Só que a obra não estava pronta. Dali onde tem as manilhas, onde sai a água, ele ia cair numa parte onde ia ter o que eles chamam de martelo invertido, que ia amenizar um pouco da força. É muita água que cai e depois ele ia descer nas escadas. Como a força da água foi muito grande e essa parte que não estava pronta, a água passou por baixo e levou tudo. Certo. Então, não é que foi uma falha, não é que foi a metodologia que fizeram, foi uma questão de que a chuva veio antes do que estava esperando. O dia que aconteceu gerou um impacto tão grande, porque passa na televisão, todo mundo está vendo, os pais estão aqui com o celular, aparecendo o tempo inteiro. Instagram. Enfim, as crianças chegaram na escola com essa informação. Porque a obra lá que seu pai fez, imagina. Eu dei um filho de 7 e outra de 9. Aí chegaram em casa. Aí, engraçado que os dois chegaram junto. Pai, os colegas tudo falando mal de você hoje. Aí chega, senta e conversa. Olha, eu sei, não é um assunto talvez para a idade de vocês. Vamos sentar aqui que eu vou explicar o que aconteceu. Eu peguei um caderno, desenhei, mostrei para eles de fato o que tinha acontecido, explicando tudo isso, tentando ser da forma mais didática possível. Falei, mas explica para os seus colegas para que as coisas vão se resolver, que a gente vai conseguir dar uma solução para essa situação. E que, mais do que resolver, isso é um problema que ele está há anos em Valparaíso.
E agora a gente vai conseguir dar uma solução e vai conseguir entregar um projeto robusto que isso vai acabar. E aí eles chegam, conversam com os colegas, e aí, tocaram no assunto? Não tocaram no assunto. E aí eu vou perguntando, né? Tocaram? Não tocaram. Daí um dia que fala, não, tocaram no assunto. Pai, choveu. E aí o colega falou que ia levar a pista. Aí eu fui, peguei, conversei com ele. Aí a tia estava ouvindo eu conversar com ele, me chamou lá na frente para eu explicar para os colegas tudinho. Explicou, expliquei. Então tá certo. O que não pode acontecer, e que eu falo muito para eles, a partir do momento que sai do campo da discussão dos assuntos de gestão, do buraco, da vossoroca, da passarela, do transporte, enfim, e passa para o ponto pessoal, a gente chama a professora, conversa, explica e fala, olha, as coisas não podem ser dessa forma, né? E aí você vai criando uma pessoa que ela, muito mais do que só falar e retrucar o que as outras falam, ou chorar, você cria um cidadão que está pronto lá na frente para poder viver o mundo e encarar o mundo de frente. Então, a Luciana, ela é mais sensível nessa parte, ela fica às vezes mais chateada. Ela fala, olha, não, vamos preparar eles para que vai chegar um dia e vai chegar esse dia. A Luciana é que nem eu, igual eu, vai lá na escola, eu vou lá falar com a diretora, vou lá conversar, eu vou falar com os pais dessa criança. Ele não tem que estar respondendo nada disso. Mas assim, eu quero chegar a um momento, hoje eles estão falando porque o pai não vai ser prefeito a vida inteira, isso eu tenho comigo, sabe? Eu sei que a vida da gente ela é feita de passagem, né? A gente recebe a missão, e hoje eu tenho essa missão de estar como prefeito, mas vai chegar um momento que eu vou voltar a ser o advogado, pai do João Marcos, da Rafaela, da Mariana, esposa da Luciana, e que eles estejam preparados para que, seja qual for o desafio que eles tenham na vida deles, eles estejam prontos para poder enfrentar isso com maturidade. Então, assim você vai criando crianças, pessoas sadias lá para o futuro, né? E eu tenho trabalhado muito isso com eles, apesar de que eu sei que gera um sofrimento, porque é o que eu falo, o que o pai faz e reproduz ali, o filho vai repetir, não tem jeito. Só que eu não posso, imagina só, a gente até tenta, né? São 30 mil alunos na rede municipal de ensino, 30 mil alunos. Se fosse uma cidade, estava entre as 25 maiores cidades do estado. Imagina, olha o tamanho disso, só de aluno. E a gente tenta cuidar de cada um, tenta fazer o máximo, mas isso depende de tantas coisas. Agora imagina cuidar de todas as crianças do município. Isso é um desafio enorme, não é? Isso depende também da participação dos pais, depende da participação familiar, depende também de um exercício de cada um. Eu vou fazer de tudo para que, enquanto pai, não falando como prefeito, enquanto pai, que eu possa fazer esse exercício para que, por exemplo, meus filhos, eles não precisem maltratar ninguém, que sejam crianças educadas, que eles possam fazer esse exercício de colaboração, de buscar resolver os problemas da vida cotidiana, sabe? E eu tenho certeza que vai dar certo. E Marcos, mas e como é que só voltar um pouquinho lá no dia da apuração, que você não contou. Você teve a apuração dia 6 de outubro, que foi a eleição? 6 de outubro. 6 de outubro. Nós também estávamos, né, Antoniel, com o coração na mão, esperando. E você foi eleito. Duas perguntas. Como é que é essa sensação? O que passou no coração, na mente, no momento? Tô eleito. Né? E tô eleito com uma expressiva votação. E no dia seguinte, acordou, e agora, no dia seguinte não, no dia da eleição, da posse, né? Dia 1º, acordei, dormi Marcos e acordei prefeito. Como é que foi isso? O momento que chegou, fui eleito, tô eleito, e depois, agora eu sou prefeito. E aí, o que passa pela cabeça, o que você sentiu? O que você orou, o que você chorou? Compartilha com a gente esse momento, porque nós tivemos a sua campanha, a gente também passou por todo esse processo, né, de ver lá voto a voto, boletim de urna. Compartilha pra gente como é que foi para você, porque para nós foi uma labuta, né? Um trabalho muito intenso, e confesso que é a realização de um sonho de verdade. Quando chegou na reta final da campanha, a gente, no sábado da eleição, ligaram e falaram, olha,
vamos cancelar todos os eventos, todas as agendas políticas. Aí, uai, mas e aí, como assim? A gente sentou, né, e teve essa definição de que não teria mais nenhuma agenda política no sábado. Mas acho que tinha alguma coisa da legislação, não era? Não, aí podia fazer carreata, né? Até os adversários fizeram as carreatas no sábado. Foi. Aí, todos fizeram, só a sua. Né? A minha não teve. Aí, não vamos fazer nada no sábado. Caramba, o coração foi, não, meu Deus do céu. Enfim, eu tenho muito essa perspectiva de sentar, ouvir, tomar as decisões no coletivo. Maravilha, então não fazer nada. Eu faço o quê? Se preferível, você pega a sua família, liga a televisão, vai assistir um filme, Netflix. Aí você imagina. Agora imagina. A véspera da... Não. Tem que ficar quieto. No final de Copa do Mundo, quando o Brasil jogava, né, tinha gente que se escondia dentro do quarto, porque não conseguia acompanhar a final da Copa do Mundo com o Brasil. E você fez isso? Você pegou a família e foi assistir o filme? Com a minha família. Imagina que você vem de uma rotina exaustiva de trabalho, né? Eleição, então... Todo dia, sem sábado, sem domingo, todo dia pedindo você está na rua, conversando com a comunidade, né? Fazendo uma prestação de contas, até porque, com muito orgulho, estive como candidato à sucessão do ex-prefeito Pablo. A gente ia para a rua demonstrando que a continuidade era importante, porque a gente ia dar sequência ao grande trabalho que tinha sido feito nos últimos 8 anos. E aí, trabalhando muito, passando esse filme, tinha tudo decorado e eu doido para ir para a rua. Eu falei, preciso convencer mais um que eu não posso perder por um voto, né? Você ficou esse sentimento. Quando fala assim, cancela tudo, caramba. Não sei se vocês já viram um meme sexta-feira, meio-dia, quem fez, quem não fez. Que usaram vestibular, você estudou a vida inteira, até querer estudar tudo na véspera. Usaram essa expressão para mim. Eu falei, cara, então maravilha, eu vou me recolher. Isso gerou uma repercussão na cidade, todo mundo começou a comentar, caramba, o que está acontecendo? Não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada, não vai ter nada, não vai ter... Até o nosso grupo, todo mundo me ligando, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Olha, gente, vamos preparar para domingo. Que domingo é um dia muito tenso, a gente trabalhou, a gente fez o que pôde, a gente demonstrou qual era o nosso projeto para a nossa comunidade, então agora vamos esperar chegar o dia da eleição. E aí passei esse sábado, que deve ter sido um sábado que durou um ano inteiro. Aí quando você pega, olha no relógio, aí tá a hora, meio-dia. Na hora que você olha no relógio de novo, aí meio-dia ainda. Você olha no relógio de novo, meio-dia e 1. Meu Deus do céu. Maratonou a Netflix inteira? Não consegui assistir nada. Mas aproveitei o dia com os meus filhos, fiquei com a minha família. Quando chegou a noite, eu já não conseguia dormir. Aí, até sair à noite. Aí dei uma volta na cidade, aí acabei encontrando alguns amigos, aí parava, conversava assim, não fui para nenhum local público, só andando aí, o pessoal já naquele clima, né, no outro dia eleição, algumas pessoas nas calçadas, eles paravam, conversavam e tal. Enfim, acabei aí voltando para casa, era 1h da manhã, e nada de dormir, né, no outro dia quando foi 5 horas, saí, dei uma volta também na cidade para ver como estava. Quando foi 7 horas da manhã, fui para a missa, junto com o Pábio. Participamos da missa no Ipanema, e aí já saímos para poder votar. Ela falou, cara, já vai logo, vota, eu também vou votar. E aí a gente vai rodando, andando nas escolas e tal, para ver se está tudo certo. Aí saí, votei, e aí comecei a rodar nas escolas. É outro dia longo também. É um dia... Na verdade, sabe que eu acho que o sábado foi tão longo que o domingo foi muito rápido. É porque daí tinha de onde ir, acompanhar a votação, isso, é diferente, né? Você vai entrando nas escolas, vai conversando. Para, isso. Foi engraçado que devia ser umas 4 horas da tarde, eu cheguei na Escola Municipal Céu Azul. Quando eu cheguei, aí tava lá alguns candidatos adversários, inclusive... É engraçado que eu encontrei a Lucimar no dia, ex-prefeita. E aí, um dos candidatos lá, ele não foi legal a forma como ele conduziu, sabe? O pessoal falando um monte de besteira, enfim. Aí eu entrei na escola, gerou uma sensação ruim. Aí, até a policial militar que estava lá falou assim, cara, vai embora.
Falei, não, mas é um absurdo. Estou vindo aqui, eu não falei nada com ninguém. Estou entrando na escola, fazendo uma visita enquanto candidato à escola, que a lei me permite. Eles estão me ofendendo e você está pedindo para ir embora. Ela falou assim, deixa eu te falar um negócio, cara. Foi tudo lindo até agora. Deixa que eles estraguem tudo. Então, cara, vai embora, vai embora. Não dá o braço a torcer para esse peso. Sabe que eles estão fazendo isso? Porque vão perder a eleição. Me deu uma sensação, falei, cara. Na hora que eu estava saindo, aí a Lucimar, encontrei com ela, ela apertou minha mão e falou assim, parabéns, você será o próximo prefeito de Valparaíso. Aí ela virou para a Luciana e falou assim, que Deus te abençoe, Nossa Senhora te proteja nesses próximos 4 anos. Porque ele vai precisar muito de você. Eu lembro que isso me marcou muito mesmo. E aí eu acabei saindo, sabe? Eu falei, não vou ficar. Saí, fui na casa de um amigo lá no Céu Azul, almocei, na casa do Paulo Baiano. Almocei, quando eu olhei, faltava 10 para as 5 da tarde. E as zonas, as escolas, a votação encerrava às 5 horas. Saí de lá e fui para a escola Ulisses Guimarães. Qual a escola mais perto aqui? Sem ser Municipal Céu Azul. Não, Ulisses Guimarães, vamos descer para lá, que estava bem pertinho. Você virava a esquina, descia a reta, estava no Ulisses Guimarães. Enfim, quando eu cheguei no Ulisses Guimarães, me deu um estralo assim, eu falei, caramba, na última eleição do Pábio, foi a única escola na cidade inteira que o Pábio teve um resultado negativo. Em 2020. Em 2020. Todas as outras escolas, o Pábio teve um resultado expressivo, muito forte, ganhou muito bem em todas as zonas, só que na escola Ulisses Guimarães ele não tinha tido um resultado, na verdade ele tinha até perdido a eleição, acho que só em uma urna que ele tinha ganhado lá, mesmo com uma vitória esmagadora que ele teve, né? Enfim, quando eu cheguei lá, me deu esse estalo, eu falei, caramba, será que assim, o adversário ele tem uma força aqui e tal. Aí eu falei, quer saber, eu vou descer. Na hora que eu desci, me deu uma sensação, assim, foi uma sensação muito boa. Na hora que eu desci do carro, o pessoal veio todo mundo pra cima, e aí eles vieram querendo me jogar pra cima. Eu falei, não me joga pra cima, porque, rapaz, tu já pensou, estão me jogando pra cima aqui, depois perde a eleição, Deus o livre e guarde, o cara tava comemorando e perdeu. Não me joga pra cima, não me joga pra cima. Aí parei, falei, não, vamos esperar o resultado, tá? Acabou, aí fecharam a porta. Falei, caramba, aí começaram a gritar lá o pessoal, abraçando todo mundo, inclusive encontrei na hora o vereador de Almada da Vila. Aí, na hora que eu tava saindo, assim, que eu tava indo embora mesmo pro carro, aí o Pábio me ligou. O Pábio falou assim, deixa eu te falar, você tá onde? Eu falei, Vila Guaíra. Ele falou, amigo, vai pra casa. O Pábio é um cara, eu tenho assim um carinho muito especial pelo Pábio, não só pelo fato de ter me ajudado, longe disso, é um cara que ele tem uma relevância muito grande na minha vida, enquanto amigo, irmão, cara, assim, eu tive boas conversas com o Pábio que conseguiram, inclusive, construir hoje a habilidade de gestão, um ser humano melhor, sabe? Eu tenho uma gratidão a ele muito grande por isso, independente do resultado da eleição, sabe? Se não fosse da vontade de Deus tivesse perdido, eu teria o Pábio como um cara que, assim, ele me ajudou muito, me influenciou muito positivamente. Enfim, ele falou, vai para casa. Eu falei, rapaz, não, eu quero rodar na cidade. Ele falou assim, vai para casa, porque você será o próximo prefeito eleito de Valparaíso. Eu falei, cara, eu disparei a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Quando eu tava saindo... A voz dele tem um peso, tem um peso muito forte. Mas quando eu tava saindo, eu subi na rua do Muro Verde e Amarelo, eu me lembro muito bem, até do lugar onde a gente estava, começaram a chegar os boletins de urna. E começaram a chegar do Municipal Céu Azul, justamente do lugar onde teve essa situação chata com um dos adversários. Quando eu peguei o boletim de urna, era um negócio assim, surreal. Era... Marcos Vinícius 112, o adversário 40. Eu falei, cara, Marcos Vinícius era 3 votos para 1 em todas as zonas dentro do bairro Céu Azul. Eu falei, gente, eu não tô acreditando nisso. Aí daí eu olhando, eu falei, caramba. Foram 40.232 votos, Marcos. Cara, a maior votação da história da cidade. Da história da cidade. E isso me deu uma sensação assim, falei, caramba. Foi na hora que eu senti mesmo, eu falei, cara, vai dar certo. Quando você viu a quantidade de votos, você esperava, Marcos? Nunca, nem nos meus melhores sonhos.
Esse trem do bolão que eu falei do papelzinho, em 2012, que eu fui candidato a vereador, a gente costumava fazer, todo mundo fazia. E qual que era o seu número? Você quer saber uma coisa? Conta aí. Qual que era o seu número no bolão? Agora fiquei curioso também. Eu achava que eu teria entre 29 a 31, 32 mil votos, mas eu apostava 30. Todo mundo falava, bolão, 30 mil. E sabe o que é engraçado? Eu tenho até hoje aqui um bolão que a gente fez. O Plasto foi o que chutou, vai ter mais de 40 mil votos. E, cara, eu fui para casa, na hora que eu cheguei em casa, eu encostei, assim, na apuração, eu nem tinha concluído ainda, mas a vantagem, ela estava tão larga, tamanha, que foi muito espontâneo, até hoje está lá na rede social, o abraço meu e do Papo, todo mundo, é o vídeo que tem mais comentários em todo o meu Instagram. Ali é a consagração de tudo, né? E imagina, sem, como chama, patrocinar, sem impulsionar. Porque tem os vídeos de campanha, que você vai lá na época, de acordo com a legislação, você vai impulsionando, chega a milhões de pessoas, né? Mas nenhum vídeo teve mais comentário do que esse vídeo, que foi muito genuíno, entendeu? Na hora que eu tava lá, eu falei, Papo, cadê tu? Eu falei, não, tô indo lá pra tua casa, vai pra lá. Na hora que eu cheguei, cara, que a gente deu de frente, mas foi um abraço assim, verdadeiro, de amigo. Não é o abraço do político que tá passando o bastão pro outro. Não é isso. As pessoas até fizeram uns comentários maldosos aqui. É um abraço da vitória de um trabalho de 8 anos, de uma luta, de um amigo vencendo a eleição, sabe assim, eu acho isso foi muito especial. E aí quando terminou, a gente já tinha feito um compromisso, né? Falou, não, terminou a eleição, nós vamos para o culto. Então, assim que saiu o resultado, Marcos Vinícius eleito prefeito de Valparaíso. A gente entrou no carro, a gente fez um vídeo lá na garagem lá de casa, entramos no carro, fomos para o culto, pedimos a bênção num momento tão especial. E aí vem o melhor momento, que não foi o resultado. Quando eu saí do culto, e a igreja do Pastor Bonés, ela fica de frente à principal do Valparaíso 2. E aí o pessoal estava todo mundo aglomerando lá em frente ao QG, que é na Avenida das Palmeiras. Certo. Quando deu uma volta, a gente não tinha lugar para colocar o carro, era tanto carro que não tinha mais espaço. Então a gente parou o carro, direitinho, ali perto do Colégio Rio Branco, da UFARA, do Colégio Objetivo. A gente subiu andando. Quando eu dei a volta, eu já vi que tinha muita gente, mas tinha 2 trios, que eram os trios elétricos da campanha, que estavam no meio da rua em V. Então não dava para ver que tinha a quantidade de pessoas que tinha. De gente. E aí todo mundo, não, vem aqui subir pela escada, vem subir pela escada. Cara, não dava conta. Imagina o coração quase saindo pela boca. Eu lembro que eu subi no capô do carro e eu escalei o trio. Na hora que eu botei a mão em cima do trio, que eu fiz assim, que eu vi aquela quantidade de gente, todo mundo levantando a mão e gritando. Esse talvez são 4 momentos maiores que esse. O dia do nascimento dos meus 3 filhos, o dia do meu casamento e esse dia que foi, sem dúvida nenhuma... Deve dar uma coisa no coração inexplicável. Na hora que eu subi no caminhão, que tinha aquela imensidão de gente, todo mundo começou a gritar, cara, pela ficha caiu. Aí dali pra frente, não lembro mais nada. Deixa o Marcos se recuperar. Enquanto isso, eu sei que você está gostando dessa história que você nunca ouviu. Você acompanha, você que conhece o Marcos Vinícius aqui da cidade de Valparaíso, como secretário, como vereador, agora então prefeito. Você está acompanhando histórias que certamente você não sabia. E eu fico muito feliz de você estar aqui conosco aqui no Alô Podcast. Então, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa as suas perguntas, que o Marcos vai respondendo. A gente também vai te ajudando a entender todas as suas dúvidas que você tem sobre a pessoa do Marcos Vinícius e também pela gestão do prefeito Marcos Vinícius. Então, se lembra, @Alô Valparaíso oficial no Instagram, também no Facebook, e aqui no YouTube você pode inscrever e deixar seus comentários, suas sugestões de próximos convidados, inclusive. Não deixe de acompanhar sempre o Alô Valparaíso,
o maior portal de notícias do entorno de Brasília. Agora sim, tá recuperado aí, Marcos? Agora sim, o Antoniel, a esposa dele, trabalha em outra atividade, mas eu, assim como você, trabalho também com meu esposo. E é desafiador trabalhar com o cônjuge, né? Você escolheu não só a Luciana para ser sua esposa, a mãe dos seus filhos, mas ela não é só a primeira-dama. Ela ocupa uma pasta de altíssima responsabilidade, de muita cobrança. E como que vocês gerenciam isso? Trabalhar em qualquer atividade, a esposa do Antoniel também deve ter os seus estresses, ele também tem os estresses conosco aqui. Já trabalhando em atividades distintas não é fácil levar ao casamento, né? A essência do matrimônio, que a gente foi guiado por Deus para fazer isso. Como que vocês gerenciam isso, a saúde dela? Ela é mãe, é professora, é esposa, e tem 3 filhos, cuida da pasta da saúde. Como que é isso? Que loucura que é isso? Isso acaba fazendo com que a família fique sacrificada, né? Porque a Secretaria de Saúde, ela exige uma dedicação muito grande, e a Luciana, ela é muito obstinada, sabe? Ela é muito dedicada, e a Secretaria, ela acabou se tornando um fardo muito pesado pelo fato dos desafios que a Secretaria impõe. Imagina só, assumir com a situação do CAIS, eu acabei de falar isso, é engraçado, né? Todo mundo, o CAIS tinha mês, imagina o que significa aí, gente, é uma loucura, mas tinha mês do CAIS, a gente fez o relatório do RDQA na Câmara de Vereadores. O CAIS tinha mais de 25 mil atendimentos, mês. Essas 25 mil pessoas que eram atendidas lá, todas que entravam no CAIS falavam, tem que derrubar isso aqui. Todas. Eu não tenho dúvida disso. Chegava lá e falava, não, isso tá caindo nos pedaços, tem que derrubar, tem que derrubar. Aí toma uma decisão de gestão. Fala, cara, tem que derrubar, vamos derrubar. Porque não dá mais. Você faz o investimento, é igual a casa da gente. Tá lá em casa. Vou mandar uma foto para vocês verem como é que tá o telhado lá da minha cozinha. As telhas lá de casa, a casa que eu fui, que era a casa da minha mãe, o telhado ainda é da época da Encol, quando a Encol construiu as casas. E o que acontece? Nunca trocou o telhado. Quando eu fui para lá 3 anos atrás, minha mãe falava, tem que trocar o telhado, porque o telhado tá vazando em cima da laje e tá infiltrando. Não trocar só uma telhinha ou outra, não, tem que trocar tudo. Aí, quem disse que eu troquei telhado, Antoniel? Você fez igual eu, nada. Quando o problema chegou. Aí, maravilha, aí ficou assim, engraçado quando choveu em cima da sua cama. Justamente, aí, gente, a Luciana falando, troca o telhado. Aí foi o primeiro ano, nada. Chegou no segundo ano que a gente estava lá, era eleição. Agora, 3º ano, prefeito da cidade. Nunca parei para trocar o telhado. Agora, a infiltração chegou, está descascando o teto todinho da casa. Todinho. Acho que isso é de ruim, né? Da cozinha. Aí, se eu for, Antoniel, e não resolver o telhado, eu vou descascar o teto, vou emassar de novo, vou pintar, e sabe o que vai acontecer? Quando chover de novo, vai cair de novo. Então tem coisas que não adiantam. Então assim, é claro que o CAIS não é só uma questão de telhado, apesar do que na chuva, chovia dentro do consultório. Não dava mais, ali não dá para fazer reforma, porque você reforma com 2, 3 meses, a situação já está de novo como era antes. Não precisa de uma ação drástica, até porque o CAIS não tem alvará, não tem condição de ter alvará, porque não é aprovado mais pela Vigilância Sanitária. Esse modelo de unidade de saúde já tem mais de 40 anos. Enfim, a Luciana falou, vamos demolir, vamos construir uma unidade moderna, grande. Aí quando você fecha o CAIS, mas fechou o CAIS. Mas tu reclamava lá atrás. É porque a gente sabe que às vezes é melhor funcionar de forma precária do que fechado. Aí você fecha, para isso a gente abriu a UPA, ampliamos os atendimentos na HMV e fechamos o CAIS para demolir e de verdade construir uma unidade de saúde que se torne referência. Ou seja, são 3 consultórios o CAIS, 3. A gente vai aumentar lá, vão ser 6 a partir de agora. Uma unidade muito maior. E isso para ela tem um peso muito grande porque há uma cobrança muito excessiva, não é? Então,
A Luciana, ela foi enfrentando esses desafios, claro que do jeito dela, na condição dela, mas por que o fato de escolher a Luciana? Antes de estar como secretária de saúde aqui em Valparaíso, a Luciana... Ela é da área de saúde. Ela é servidora efetiva do GDF e ela já foi diretora de atenção secundária no Hospital do Gama, que é um dos maiores hospitais do Distrito Federal, enfrentando desafios recorrentes lá, muitos desafios semelhantes ao que tinha, por exemplo, o CAIS. Talvez o Hospital do Gama deve atender lá o que a gente atende à saúde, as unidades 24 horas do município, se for contar tudo, as cirurgias, UTI, enfim, a atenção secundária. E eu falei, caramba, ela está preparada para poder assumir essa responsabilidade, porque enfrentou uma responsabilidade tão grande quanto lá no Distrito Federal. E aí eu trouxe a Luciana porque a gente precisava de uma pessoa de confiança, uma pessoa séria, e uma pessoa que fosse desenvolver um sistema de saúde funcional para a nossa comunidade. E aí, nesse relatório, nessa prestação de contas, engraçado que a gente assume a saúde com os desafios que a gente assumiu. Então, o prefeito Pablo, ele transformou a saúde do município. Não é que eu inaugurei uma UPA porque eu quis, que ninguém faz 6 meses. Nós inauguramos ela no dia 10 de junho. Inaugurei a UPA porque o prefeito Pablo entrou, fez uma reforma, a gente depois concluiu essa reforma, equipou com tudo que há de mais moderno, criou um fluxo e inaugurou a UPA, né? Então ele fez um avanço muito grande, mas no último ano, por conta das emendas, aquela situação do Flávio Dino, travou, as emendas não caíram, a gente enfrentou o FPM que veio abaixo da inflação, então tudo aumentou o preço e a arrecadação do município ela ficou estática. Ela congelou. Então, não é que a gente, quando você congela a arrecadação e a inflação aumenta da forma que aumentou, a gente teve uma queda de receita. É isso. Então, a gente enfrentou um desafio muito grande nesse começo de ano, assim como foi os últimos meses da gestão do Pablo. E a gente resolveu fazer um trabalho disruptivo. Cara, vamos inaugurar a UPA, é a única, e é um dado tão singelo que às vezes as pessoas não valorizam. É a única unidade de saúde 24 horas que tem alvará da região. Você pegar lá, Novo Gama, Ocidental, Luziano, não tem. A UPA é a única que tem, não vamos conseguir um alvará. Agora nós estamos conseguindo um alvará do HMV. Desde que o HMV foi aberto, nunca teve um alvará definitivo. Imagina só uma unidade que tem quantos anos nunca teve um alvará definitivo. E agora vai ter, nós estamos preparando para isso, para voltar a fazer cirurgias no HMV. E o CAIS, faz o que com o CAIS? A Luciana falou, foi bem claro, falou, meu amigo, eu não coloco recurso público para reformar o CAIS. Ou derruba e a gente constrói uma coisa que funcione, ou então eu estou, porque ela é dessa. Ela quer fazer a coisa do jeito certo, não pensando nesse queima-fogo, entendeu? Porque tem que resolver para ontem, tem que resolver para... Não, planejar 10, 15, 20 anos. Daqui 20 anos, não vai estar o CAIS, se a gente não derrubar, jogar ele no chão. Uma unidade só tem 40 anos, está com 60 anos, então, enfim... Ela assumiu a saúde, conseguiu colocar as contas no eixo, conseguiu fazer um trabalho que realmente está causando um impacto muito positivo. Imagina só que vocês, no Alô, devia ser reclamação todos os dias da fila de madrugada. Sim, em frente a... Muito vídeo, né? Aconteceu um caso uma vez, uma pessoa de Ceilândia, eu conversando com ela, ela reclamou. Só que foi por agora, foi recente, a UPA já tinha sido inaugurada. Que fechou o CAIS, eu era atendido aí, eu expliquei para ela, a UPA, que se você gosta, para ela, a UPA está funcionando. Aí eu falei para ela, eu não garanto, nós aqui não fomos lá ver como é que está o andamento, mas está funcionando. Você pode, ainda está em fase de adaptação aqui, a questão do governo, como é que vai ficar, mas está funcionando. Passou, ela veio, 2 dias depois ela... agradeceu, realmente ficou muito bonita a UPA, eu fui bem atendida, de Ceilândia. Olha aí, 30% dos nossos atendimentos, Antoniel, em todas as unidades 24 horas são de gente de fora de Valparaíso, 30%. Então, imagina se, é claro, é o SUS, é a Universal, nós vamos atender todo mundo que chegar aqui, chegar lá do Acre aqui, eu falo sempre isso, nós vamos atender, tem que atender bem a comunidade, mas imagina que 30% dos atendimentos são de fora. Se a gente tirasse 30%, é claro que o fluxo seria muito menor, a gente conseguiria dar mais qualidade para a atenção.
Mas, enfim, não só isso, aquelas filas de madrugada para marcar exame. Não sei se vocês lembram que tinha lá na frente da secretaria que as pessoas iam para lá Da regulação. 3 horas da manhã na regulação, para poder fazer exame laboratorial. Vários vídeos. Hoje não tem mais. Sabe como é feito hoje? A pessoa vai num posto de saúde, precisa o médico do posto, ele entra no sistema e já faz o exame, já regula. Então não precisa mais ir para a fila de madrugada. E a Luciana, e olha, nem tudo as pessoas ficam falando, o prefeito lá TikTok grava vídeo. Eu nunca fui lá gravar um vídeo disso, porque são coisas simples, fáceis de resolver e que não precisa ficar, sabe, politizando todas as ações de gestão que a gente faz. Mas enfim, tá lá funcionando, não tem mais aquele sabor, aquele constrangimento. Lá no Céu Azul, de ir lá para Atendival, as pessoas chegavam lá na Atendival, no bairro Céu Azul, 4, 5 horas da manhã, para poder pegar uma ficha, abrir o Atendival, elas viam qual horário elas seriam atendidas, ela voltava para casa ou para o trabalho, depois voltava... Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Enfim, nós tínhamos 9 ambulâncias. 9 ambulâncias. Até o dia 1º de janeiro. Nós recebemos o governo com 9 ambulâncias. Só esse ano, nós já recebemos 5. Legal. 5. E vamos receber mais 2 agora para o SAMU. 7. Ou seja, nós vamos, em um ano, dobrar a quantidade, quase dobrar a quantidade de ambulâncias da cidade. Nós conseguimos a primeira policlínica do entorno. Nenhum lugar tem. E a gente recebe lá para atendimento. Dermatologista, ortopedista, cardiologista, enfim, todas as especialidades, pessoas de Novo Gama, de Santa Maria, de Ocidental, enfim, que estão vindo aqui para fazer isso. O trabalho da Luciana não é isso, é porque conseguiu montar uma equipe, conseguiu ajustar a secretaria e a gente está vendo os resultados disso. Então, isso é um impacto positivo. Agora, eu vejo que a gestão da Luciana, ela é uma gestão que ela está preparando Valparaíso para poder chegar, alcançar um status que vai ser muito importante. Eu estive em Rio Verde agora esses dias. E é uma loucura. Gente, assim, o que eles conseguiram... 500 quilômetros. É uma cidade muito boa. quase 6 horas. Não, 250 mil habitantes. Valparaíso tem 230. Ou seja, quase o mesmo tamanho de Valparaíso. Exatamente. É engraçado quando você entra nos locais e começa a conversar com os servidores, igual a gente tem aqui, trabalho aqui na prefeitura há 15, 16 anos. E as pessoas falam sempre, nossa, de 4, 5 anos para agora é tudo diferente. Mas quando começou a mudar tudo? Não. Mudou uma postura e a gente começou a colher os resultados agora. Então, na gestão pública, e talvez isso é o mais difícil, porque todo mundo quer e é natural. Agora. Eu pago meus impostos, eu quero o resultado do que eu estou pagando, né? Eu falo para todo mundo, a gente foi entregar agora os óculos. Estou mudando, mas eu vou voltar para a minha linha de raciocínio. Só entrando nisso do que eu quero para agora. Falo para todo mundo. Fui entregar os óculos para os alunos que estão com problema de vista. 30 mil alunos, que a gente estava falando agora. Vamos entregar óculos para todos que têm problema de vista. Então, não tem condição de fazer um exame de vista. Imagina, quiçá, comprar um óculos. Quando você chega para entregar, eu falo, gente, isso aqui nós estamos entregando, é de graça? Aí todo mundo, não é de graça. Isso aqui é a boa aplicação do recurso público. É a gente fazendo jus ao que vocês já estão pagando, que não tem nada de graça, não. Então, vocês já estão pagando por isso. O que a gente está fazendo? Usando bem o recurso que vocês estão destinando para o município. Também foi um processo que iniciou uns meses atrás, com a consulta, com isso toda a saúde da gente. Começou lá atrás. Esse processo de entregar o óculos hoje, em dezembro, ele começou na elaboração desse projeto ainda na gestão do Pábio. Entende que, às vezes, as coisas levam tempo. E eu tenho dito, o que eu sempre digo, que Valparaíso, que ele está avançando, ele está conquistando uma maturidade institucional que não tem como voltar atrás mais. E se a gente continuar nesse caminho, nós vamos chegar a um momento que eu consigo ver isso, então está muito melhor que Rio Verde. A gente vai avançar muito mais por conta dessa maturidade institucional, da responsabilidade dos gestores. E essa maturidade institucional, ela alcançou um patamar tão grande que nós somos, a nível de Estado, segundo lugar a nível de transparência, de gastos públicos. Por quê? Quem entra no portal de transparência do município, porque as pessoas não têm o costume de entrar, mas quem entra no portal de transparência do município, está tudo lá.
redondinho, de forma com que o morador ele consiga ter facilidade, inclusive de fiscalizar os gastos públicos e a forma como o recurso está sendo utilizado. Nós recebemos no programa de compliance agora, que é um programa de boas práticas administrativas, de eficiência. Muito legal isso aí. Esse programa de compliance, nós ficamos em terceiro lugar. Não, em segundo lugar. Recebemos R$60 mil para a questão de computadores. Teve uma premiação agora. Teve. Recebemos uma série de computadores para poder entregar para os nossos servidores. Então, essa maturidade institucional é o que vai fazer com que a cidade avance cada vez mais. E para isso que precisa? A gente até mudou o nome da nossa reunião. Era reunião de secretariado. Agora nós adaptamos o nome. É colegiado gestor. Por quê? Porque é um colegiado que tem a figura de um líder para organizar a gestão. Não para ficar determinando que tem que ser feito da forma A, B ou C. E isso é uma adaptação do que vinha acontecendo com o PAB. Então, eu fico muito feliz porque eu sei que isso vai dar resultado. E olha, o morador que está acompanhando a gente, eu sempre falo, não peço paciência, porque pedir paciência é até demais pelas coisas que as pessoas passam na cidade. Mas eu peço que acreditem, porque a coisa tem mudado. Quando a gente faz uma avaliação, e quem mora em Valparaíso há 4, 5, 6 anos, talvez não tenha essa percepção. Mas quem está em Valparaíso há mais de 10 anos sabe o que era Valparaíso antes e o que a cidade tem se tornado. Então, Valparaíso avançou demais e vai avançar muito mais. Nós estamos com a obra aqui agora, gente. A cidade tem, como eu disse, 230 mil habitantes. Nós estamos levando esgoto para 100 mil pessoas. Tem ideia que esse é o maior projeto de saneamento da história da região. Não é de Valparaíso, é da região. Nunca teve um projeto tão grande de saneamento na região como nós estamos tendo agora. Então, assim, é o tempo. É claro, está lá a obra, está um desgaste danado. A chuva vem, a escavação, a lama, o buraco. É natural. Mas vai chegar um momento que isso vai passar. E quando passar, a pessoa vai ter a galeria de águas pluviais, que não vai ter mais enxurrada na porta dela, vai entrar e sair de casa a hora que ela quiser. Vai ter medo da chuva. Vai ter lá o esgoto, vai precisar ficar andando na rua com o esgoto correndo a céu aberto, e vai ter lá o asfalto novo. E essa maturidade institucional é o que vai fazer com que chegue lá na frente e a comunidade tenha outra percepção de tudo que a gente está construindo. E é isso que me deixa feliz, sabe? No trabalho da Luciana, do Vaguinho na infraestrutura, da Rita na educação. E hoje o prefeito eleito consegue dormir? Todo dia eu posto lá, né? 4 horas da manhã eu acordo, aí faço minha oração diária de manhã, publico lá na rede social, até porque uma vez acordei de madrugada, Toniel, e tem lá, né, o caderno de meditação, que tem as passagens bíblicas e uma reflexão dessas passagens. Eu acordo de manhã e eu achei bonita a mensagem. Eu falei, cara, vou postar isso no Instagram. Na hora que eu postei, 4 horas da manhã, começou um monte de comentário. Amém, que legal. Eu falei, caramba, eu vou postar no outro dia. Comecei a postar, aí as pessoas comentando. Aí gerou uma rotina minha. Todos os dias eu acordo, faço a minha reflexão, as minhas orações, faço a publicação da mensagem do dia, desejo um bom dia. E aí, antes eu saía, fazia uma corridinha, andava de bicicleta, só que agora eu tô precisando voltar. Até voltei, eu publiquei um vídeo. Eu tô voltando, fiquei muito tempo afastado, agora eu vou voltar. Aí corri um dia, no outro dia eu falei, não vou correr não, vou andar de bicicleta. Aí, fui de bicicleta, aí no outro dia eu falei, cara, eu vou de bicicleta de novo. Já encurtei o caminho, no terceiro dia eu falei, caramba, não vou não. Aí fiquei em casa lá, respondendo as mensagens, tentando atualizar o WhatsApp por conta da quantidade de mensagens. E aí, até dar lá às 7 horas da manhã pra gente poder ir para a correria do dia a dia. Tá certo. Nosso tempo está acabando, Marcos. Já que você falou, você publicou e sempre está se publicando e tal. Uma das coisas que nós aprendemos também com o Fábio, ele é uma escola, né, de maturidade, uma escola de sabedoria. Não posso nem falar paciência, porque quando a gente pede paciência para Deus, a gente não pode pedir paciência para Deus, a gente tem que pedir sabedoria. E ele era uma pessoa muito sábia. E muitas vezes a gente acompanhando ele na rua, em pautas, em ações, em vistorias, né? Sempre tinha um morador lá, um irritado, prefeito, não sei o que e tal.
E aí as pessoas ao redor queriam protegê-lo daquela situação, né? Não, liga não, prefeito. Aí, não, vou lá falar com ele, ia lá e e saía abraçado e, né, revertia a história, ou então não dava em nada, mas ele sempre enfrentou, né? Aí você mesmo tocou aí, o pessoal te chama, né, de prefeito TikToker. Eu gosto de vídeo. Eu também. Então, para encerrar, né, se você quiser falar outra coisa também, né, nós estamos chegando no final aqui. Eu queria que... Fala, eu Daniel. ainda tenho... Então, antes de terminar, no final. Eu vou entrar no assunto aqui agora, não sei se é a mesma pergunta sua. Um detalhezinho que eu prestei atenção, quando você foi ser vereador, você falou que o cara te deu aquela quantidade de votos, você ficou meio assim, mas o que foi bacana foi que você não se abalou. A maioria das pessoas ia ficar sentida, o cara é experiente, tá, me deu poucos votos aqui. A maioria das pessoas ia desanimar. Você não pegou e todo dia olhava, você pegou aquilo e foi incentivar. E algumas vezes acompanhando você em uma pauta, eu já vi você tocar no assunto que foi sobre a Rafa, né? Rafaela. Você se emociona muito porque você teve que dar uma pausa na sua carreira, na sua vida. Conta um pouquinho para nós como é que foi essa história aí. Bem da verdade, Deus vai... capacitando. Ele vai construindo um caminho e você vai seguindo esse caminho, né? E eu não imaginava nunca que eu poderia voltar ao cenário político. Mas não imaginava mesmo, assim. Quando eu deixei a Câmara de Vereadores, inclusive antes de encerrar a legislatura, eu lembro direitinho que eu estava com vereador de oposição da ex-prefeita Lucimar. E aí, na época era votação, se eu não me engano, tinha votação do IPTU, da correção do IPTU para outro ano. E todos os anos eu sempre me posicionava, a gente falava muito, e as pessoas, tá fugindo do debate, todo mundo criticando, eu nem entrava no mérito, porque na época minha filha nasceu com uma síndrome muito rara, e a gente começou a cuidar dela aqui no Hospital Sara e acabamos indo para São Paulo. Quando surgiu essa oportunidade de ir para São Paulo, eu estava finalizando o mandato, ainda era novembro, então ainda devia ter lá 3, 4 sessões ainda. E eu tive que sair porque a minha prioridade era cuidar da minha filha, né? Acabei de cuidar da minha filha. Acabou surgindo uma outra oportunidade de ir para a Argentina para poder cuidar dela de forma mais direta, com profissionais que conheciam do cromossomo 18, que tinham mais habilidade com a síndrome dela. Então, vendi tudo que eu tinha em casa. Sofá, cama, geladeira, fogão, carro, vendi tudo de fato. Não vendi um apartamento porque era financiado, não dava para vender. Mas saí daqui e fui para a Argentina. Acabei ficando na Argentina durante um período, e esse período que teve lá não foi um período muito fácil. A gente passou por alguns desafios, algumas dificuldades. Era eu, Luciana, Rafaela e Mariana. E quando eu voltei, eu acabei voltando, meu apartamento estava alugado para um amigo. Eu falei, acho que a gente vai passar um ano lá. Eu nem quis tirá-lo. Eu fiz compromisso, queria ficar um ano, deixa ele lá um ano. E aí eu voltei para casa da minha sogra, fiquei um tempo na casa da minha sogra, abri um bar, voltei para o escritório, continuei trabalhando e acabou que Deus, ele vai colocando pessoas na vida da gente e eu tive essa oportunidade de ser reinserido no contexto político. Quando eu voltei, assim, um pouco receoso de retornar e tal, mas eu lembro que foi na reeleição do Pábio, era 2020. E aí o Plácido, ele participou muito disso, porque na época ele estava como secretário de governo, ele descompatibilizou e eu assumi a vaga que ele estava como secretário de governo na gestão do ex-prefeito Pábio. E aí eu fiquei esse ano inteiro, 2020, voltando, e não imaginava nunca, porque não imaginava que o Pábio, junto com o grupo, fosse me reinserir num contexto político da forma que foi. E o fato de estar junto e de ter trabalhamos muito para poder, na reeleição do Pábio. Foi uma eleição muito desafiadora.
fez com que isso já a Rafa fazendo as terapias como faz até hoje, ela tem os desafios dela, é uma síndrome, não tem cura, mas é uma criança que na época que teve o diagnóstico, o médico falava que não ia falar, não ia andar, não ia ter um problema auditivo, e hoje a gente ia viver até os 2 anos de idade. Imagina só como foi minha vida. Hoje ela tem quantos anos? Hoje ela tem 9. Imagina só como foi minha vida nesse período. É o que eu falo, eu costumo falar que foi um momento que está sendo o momento mais desafiador da minha vida, mas nada que eu estou vivendo agora compara o que eu vivi com a minha filha. Por isso que eu sou otimista nas minhas coisas, por isso que eu sei que vai dar certo, por isso que eu sei que a gente pode se preparar, porque Deus prepara as coisas para a vida da gente. Mas para mim, que lá atrás achava que eu não ia ter minha filha mais e larguei tudo e me dediquei, e minha filha está aqui comigo até hoje andando, falando, escutando, estudando em escola regular, rebatendo os colegas quando falam mal do pai. Imagina a prefeitura, é um desafio muito grande, mas eu descobri durante esse período que tudo é possível. E nesse cenário de retorno à Secretaria de Governo, quando o Pablo ganhou a reeleição, ele me chamou e falou, agora você vai assumir a Secretaria de Infraestrutura. E eu não queria de jeito nenhum para lá. Falei, não, vai Secretaria de Infraestrutura não, Pablo. Ele falou, você vai assumir a Secretaria de Infraestrutura. Falei, Pablo, meu Deus do céu, não tem nada a ver com infraestrutura. Ele falou, mas você vai se preparar, você vai conseguir fazer um bom trabalho. Enfim, e ele ainda falou, ele falou, se prepara, eu já estou reeleito. A gente vai precisar buscar alguém que tenha perfil, que seja dinâmico e que seja o candidato. E sentei, conversei com a Luciana, eu tenho essa prática, falei, Pablo, chamou para ir para a Secretaria de Infraestrutura. E ela falou assim, é engraçado que ela queria que eu fosse para a saúde. Se eu tivesse ido para a saúde, talvez eu não fosse candidato hoje, não fosse o prefeito. Mas enfim, porque é muito mais desafiador que a infraestrutura, né? Tudo que você faz é como enxugar gelo. A infraestrutura não, você faz, você vai deixando. Ali no dia a dia, né? Não é fácil. E aí, assumi o desafio, a Luciana falou assim, vai, você é soldado, aqui para servir. E se o líder do grupo, que é o Pablo, está te convocando para essa missão, assume e vai. E aí fui e dediquei de verdade, assim, como um projeto de vida a Secretaria de Infraestrutura. Cheguei cedo todos os dias, trabalhei até tarde, a gente conseguiu deixar um legado muito importante para a cidade. A frota, né, que um dia... Não, a frota, assim, cara, quase 20 caminhões, 4 para carregadeira, 3 retroescavadeira, 2 mini carregadeiras, 2 caminhões pipa, uma patrol. Então, assim, a gente conseguiu transformar a frota de Valparaíso, no primeiro mandato do Pablo, era tudo alugado. Ela tinha um custo lá de quase 50 mil, 60 mil mês. Então, imagina o que é esse custo no ano, num mandato inteiro. A gente reduziu esse custo a 0, né, de aluguel, porque hoje não precisa ter mais máquina alugada, e a gente ficou agora com o custo de manutenção e abastecimento. Porque além do custo do aluguel, você ainda tinha um custo de abastecimento e, por vezes, você acabava tendo que fazer a manutenção ali para... Enfim, conseguimos avançar demais, entregar recapeamentos que mudaram a vida de um povo. Bairro Ipiranga, 100% recapeado com galeria de águas pluviais. Bairro Araruama, 100% recapeado com galeria de águas pluviais. Então, o início da obra do viaduto, que foi uma obra que está marcando a vida da comunidade, todo mundo ansioso para poder receber essa obra. Então, a gente conseguiu importantes entregas. E esse segundo mandato do Pablo, ele foi um mandato que impactou a vida do nosso morador. E por isso, ele saiu tão bem avaliado. E agora, o que gera nesse mandato como infraestrutura, quando eu assumi a prefeitura, a expectativa é muito grande. Caramba, sim. E agora? O que vai fazer como prefeito, né? E a gente tem trabalhado muito. Primeiro, para poder... Uma votação tão expressiva, ela gera uma expectativa no povo. Acho que as coisas vão se resolver. Mágica. Como se fosse mágica. Estalar de dedos. Mas esse ano, ele foi um ano muito positivo. Foi um ano muito positivo. Olha... Estamos fazendo rede de drenagem no Céu Azul, locais onde entrava água na casa do povo, como foi na Anhanguera, na época do Pablo, que também foi um legado muito importante. Eu ia para a rua 4 horas, 5 horas da manhã, com máquina, com gente, para poder arrumar para as pessoas saírem de casa para trabalhar.
No bairro Céu Azul, eu digo que a vida do Vaguinho é muito mais fácil do que foi a minha como secretário de infraestrutura. Hoje ele já não tem os desafios que eu tinha mais. O único desafio que ele tem de alagamento, agora nós resolvemos no Céu Azul, vai ser na marginal da BR-040, que nós vamos resolver também. Então, tem projeto para BR? Já tem projeto, já tem contrato assinado de repasse, 50 milhões, e nós vamos resolver essa situação. Mas é o que eu digo, isso leva tempo. Projeto, a gente já tem um pré-projeto. Estamos finalizando a parte de projetos. Estamos agora a apresentar esses projetos para a Caixa Econômica Federal e, através desses projetos, licitar para executar uma obra que aí sim, não uma obra só que tira os alagamentos da marginal aqui do Valparaíso 2, Jardim Oriente, Morada Nobre, São Bernardo e Cruzeiro do Sul. Ela faz a duplicação de todo o trecho do Locatelli até o Hotel Parque, cria os bolsões de estacionamento, tem uma pista de caminhada no canteiro central. Então, mais do que tirar a água, porque a água que está ali, a gente vive numa região que ela é muito sazonal. Você tem um período muito intenso de chuva, onde não chove nada. As chuvas elas geram um impacto muito negativo por conta da baixa infraestrutura da cidade, e outro período de muita seca. E esse período sazonal faz com que o morador ele tenha lá 4, 5 meses de muita raiva com a administração, principalmente por conta desses alagamentos, por conta dos buracos na rua, e outro período de 6 meses, 7, que o morador ele começa a ver a cidade melhorando, o mato já não cresce, os buracos estão tapados. Então, o que a gente vai fazer? Muito mais do que tirar essa frustração que o morador tem nesses períodos sazonais de chuva, onde a chuva é muito intensa, a gente vai urbanizar. Então, é trazer a satisfação do morador para os 12 meses do ano. Ele vai sair na chuva, não vai ter um alagamento mais, mas ele vai poder, imagina, não enfrentar todo esse desgaste desse trânsito, que vai estar duplicado do Hotel Locatelli até o Hotel Parque, vão ter os bolsões de estacionamento, ele vai ter o local para parar o carro e usar o comércio, vai ter a pista de caminhada, vai ter o viaduto da BR-040, as duas pontes que ligam o Ipanema ao bairro Rio Branco, e também a ponte que liga o Albertville até o bairro Marajó. Então o morador, eu sempre digo isso, ele vai sair duplicado do começo aqui de Valparaíso, na entrada de Valparaíso, e conseguir chegar até o Jardim Gá sem ter que pegar a BR+. Imagina o tanto que isso muda a vida. E não só isso, a partir do ano que vem, começar a construir os viadutos do outro lado, ligando Esplanada 3 a Itapaé e ligando também o Rio das Pedras até o bairro Esplanada 5. Então o morador vai sair lá de Estádio Ocidental e vai conseguir chegar no Esplanada 1 sem pegar a BR. Com o viaduto, a BR vai deixar de ser um transtorno para a cidade. Então, o que eu digo, isso não acontece, não é rápido. A gente vai fazer uma reforma na casa da gente, eu estou falando aqui para vocês, que tem 3 anos que eu mudei para casa e eu não estou conseguindo mexer no telhado. Eu te entendo. Dificuldade, por quê? Se eu não parar e me organizar, não é isso? Falar assim, caramba, eu preciso arrumar alguém que mexa com o telhado, essa pessoa tem que vir aqui e falar, olha, nós vamos só trocar as telhas ou nós vamos ter que trocar o telhado inteiro? Vai tirar o telhado, vai olhar, será que precisa trocar as madeiras? Aí ela vai me passar um orçamento. Eu tenho que chamar outras pessoas para ver o orçamento, falar qual é o orçamento mais barato que eu tenho, porque todas as prefeituras do Brasil estão passando dificuldade, na realidade Valparaíso não, e a comunidade sabe disso, que está difícil aqui em Valparaíso, mas também está Distrito Federal, olha o caos que está, gente, a situação assim, sim. E olha que obra para todo lado, mas ainda assim, você vai lá no Santa Maria, tem alagamento em tudo quanto é lugar, então assim, a gente precisa de planejamento, e isso a gente não faz rápido. Esse planejamento é o que vai fazer com que é engraçado, que daqui 5 anos o morador não tem os problemas que tem hoje. Aí meu pai fala assim, daqui 5 anos eles não vão nem lembrar que foi você que fez. E outros problemas vão surgindo. Mas eu não estou aqui para isso. Eu já tive a minha oportunidade de estar como prefeito. O que eu preciso é ter a consciência tranquila, sabe? De poder saber que eu fiz minha parte, que eu contribuí, que a gente avançou nos processos administrativos, transparentes, que consiga chegar na ponta, nas políticas públicas, não só na educação. Ano que vem, os alunos, olha só o que aconteceu, eu sei que eu estou extrapolando o tempo, né? Desculpa, mas olha, em junho eu fui nas escolas, nas festas juninas. E aí a gente andava, tinha aluno, 30 mil alunos, tinha aluno, chegando na escola sem calçado. Sem calçado. O aluno chegou com a Havaiana, ele tinha um preguinho na Havaiana. E aí a Havaiana soltando o tempo inteiro, ele parava, ia lá e botava o prego de novo para poder andar na escola.
Aí eu fui lá, saí, falei pros meninos, compra uma Havaiana, falei, pelo amor de Deus. Então, assim, é duro saber que você tem crianças que vão para a escola que não tem um calção. Aí eu falei para a nossa secretária de educação, feito, você vai se planejar. Em janeiro, quando voltarem as aulas, nós vamos entregar o uniforme para todos os alunos da rede municipal de ensino. E olha, não é entregar a camisa e a bermuda. Vamos entregar a camisa, a bermuda e um tênis. Para cada um. Não é só para eles irem para a escola. Porque ir para a escola, calçado também faz parte de propiciar uma educação de qualidade. Mas sabe para que é? Quando eu estiver na rua, e por isso a gente vai entregar um material de qualidade para o nosso aluno, não é aquele que vai durar 1, 2, 3 meses. Na hora que eu estiver na rua, indo no culto ou indo na missa, vai estar lá o nosso aluno usando o tênis que foi dado pelo município. Na hora que estiver num parque, estiver andando no shopping, que estiver num restaurante, estiver em qualquer lugar na nossa cidade, vai ter lá um aluno usando o tênis que foi dado pelo município. Durante o ano inteiro até chegar o momento de ele ganhar outro. E isso é fazer política pública. É porque eu quero dar um tênis, não, é porque o nosso morador precisa, isso precisa ser feito. E para fazer isso, você tem que ter planejamento, tem que ter, não é da noite. É a construção da casa, né? Foi de junho para janeiro. Agora a gente já recebeu 100%. É isso. O alicerce, e aí você vai conseguindo. Acabamento. A gente está na fase, ó, nós estamos na fase agora, eu sempre digo isso para os nossos gestores. A gente está, se for pensar numa casa, eu gosto muito de fazer o paralelo com a casa, porque na campanha eu fazia muito paralelo com a casa. Assim, ó, vou parar de receber esse tanto de água. É porque o vizinho está jogando aí. Imagina você constrói a casa do vizinho, e aí o vizinho, em vez de fazer a calha dele, o telhado da casa dele cai dentro da sua calha. Aí é muito mais água do que a sua calha suporta, vai alagar a cidade, é o que acontece aqui em Valparaíso hoje. E por isso eu sempre gostei de fazer muito paralelo com a casa, porque todo mundo vive isso. É como se a gente estivesse na fase da fundação. E se a gente não faz uma fundação bem feita, robusta, quando você começar a construir o prédio, ele vai desabar, ele vai entortar, ele vai rachar. Então a gente tem que fazer essa parte agora que talvez as pessoas ainda não estejam vendo. Mas é a construção da base. Se essa base agora ela for bem planejada, ela for bem construída, nós vamos ter os 3 próximos anos de muitas entregas. E aí esse prédio vai começar a construir. E não é que a gente vai construir o prédio inteiro. Só que essa fundação que a gente está fazendo agora, ela tem que permitir com que os próximos gestores que vão vir, e talvez nem seja eu, eles possam continuar construindo esse prédio. Que a base vai estar feita. A base vai estar feita. E é isso que a gente está fazendo agora. Uma base forte, que talvez as pessoas ainda não estejam vendo. Mas que quando ela começar a projetar, ninguém vai ter dúvida da construção com responsabilidade que a gente fez quando ninguém estava vendo. Mais alguma pergunta, Daniel? Não, tem mais um, sim. Você é cruzeirense, né? Eu sabia que ia falar isso. Cruzeirense, TikToker. Meu Deus, eu sabia. Você viu o jogo do Flamengo? Eu vi, inclusive eu tenho uma notícia boa para os flamenguistas que estão acompanhando a gente aqui. Olha só, deixa eu falar para vocês. O Cruzeiro está devolvendo o Gabigol para o Flamengo. A partir do ano que vem, vocês estão precisando de um batedor de pênalti. O Gabigol vai estar à disposição para poder jogar no Flamengo de volta. Eu sei que vocês estão com saudade. Leva o Gabigol para vocês. Não, Daniel torceu pro Cruzeiro, cara. Não adiantou, né? Eu nunca tinha visto cruzeirense aqui na cidade. Depois que sou o meu prefeito, agora eu tô Tá cheio de cruzeirense. Mas, Marcos, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite no Alô Podcast. Foi uma alegria tê-lo conosco. Saber um pouco mais, né, do lado humano, do lado homem, pai, cristão, do Marcos, né, que está ali na gestão da nossa cidade. Muito obrigada mesmo, de coração. Nós desejamos para você um ótimo Natal, uma boa passagem de ano, que Deus te abençoe muito com sabedoria. Amém, amém. E que você tenha um ano muito produtivo em 2026, que Deus continue te abençoando. Mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui conosco. Eu quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui no podcast do Alô. Uma alegria, uma honra imensa poder estar aqui inaugurando esse momento que tenho certeza vai receber grandes personalidades da cidade, personalidades políticas. E é um orgulho muito grande poder estar aqui enquanto prefeito, que vocês, assim, são amigos, já conhecem um pouco da minha história e sabem da luta que nós tivemos para poder chegar até aqui. E poder estar aqui como prefeito eleito
depois de tudo que a gente passou na vida pessoal, profissional, na campanha, e poder falar para a nossa comunidade num canal tão importante como o Alô é um orgulho imenso. E para a nossa comunidade, desejar a todos que estão acompanhando a gente um Feliz Natal, que Deus possa abençoar as famílias de Valparaíso, que o Espírito Santo possa abençoar cada casa da nossa cidade, que a gente possa ter uma virada de ano para esse 2026 de muita paz, de muita alegria, e que esse 2026 possa ser de muita realização, não só para você que está aí acompanhando, para a sua família, mas também para a nossa gestão, que ela consiga de fato impactar vidas, que ela consiga transformar a nossa cidade. Eu tenho um ditado que às vezes ele parece ser meio publicitário, né? Mas é um grande objetivo que a gente tem de poder fazer de Valparaíso a melhor cidade para se viver. Eu tenho isso comigo e quero agradecer a oportunidade de estar como prefeito e dizer para você, vou trabalhar todos os dias para que a gente de fato consiga construir uma melhor cidade, para que todos possam viver em paz, com alegria, e ter orgulho de dizer que é valparaísense, que mora em Valparaíso, que quer ficar aqui para o resto da vida. Muito bom, muito obrigada, Marcos, obrigada, Antoniel. Obrigado. E o nosso Alô Podcast vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Deixe os seus comentários, as suas perguntas e também se inscreva no canal para não perder nenhuma oportunidade de conhecer, de conversar com autoridades, com profissionais, empresários aqui pelo Alô Podcast. Um grande abraço e até a próxima.